Meus jovens, a paz do Senhor, que alegria ter vocês conosco, mais uma vez para juntos darmos continuidade nas lições da Escola Bíblica Dominical do quarto trimestre. Mas se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, que tem por título Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos, faça isso agora. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho, deixa também o seu like e o seu comentário para que possamos interagir aqui na plataforma do YouTuber. Sem mais delongas, sem mais demora, pegue o seu material de anotação, a sua Bíblia, a sua revista e vem comigo para mais um comentário da lição 3 de Jovens, que tem por título A Liderança de Moisés. Vamos estudar hoje sobre a liderança do homem de Deus. O texto principal da nossa lição está em Êxodo 3:15, que diz assim: o Deus de Isaque e o Deus de Jacó que me enviou a vós. Esse é o meu nome eternamente, e esse é o meu memorial de geração em geração. O resumo da nossa lição nos diz da seguinte maneira: Deus é quem escolhe o líder, mas cabe a ele se preparar para exercer a sua vocação com excelência. Então Deus escolhe, mas o desejo, e a vontade depende de nós, para que Deus nos habilite na sua obra. Texto bíblico se encontra no livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 14 ao versículo 27. Como é de costume, o nosso comentarista ele divide a lição em 3 tópicos principais. Primeiro tópico, o preparo de Moisés. Vamos estudar, ao discorrer dessa lição, o preparo de Moisés no primeiro tópico. No segundo tópico, o chamado de Moisés. E no terceiro e último tópico, delegando tarefas. Nós aqui temos uma introdução que nós mesmos compomos ela. Moisés gastou, ou ele, no seu período de 40 anos, no seu primeiro período de 40 anos, ele viveu no palácio aprendendo, se preparando para ser alguém. Depois, por um incidente, por permissão de Deus, ele foi para o deserto. E ali ele viu que ele realmente não era ninguém. E ele, nos últimos 40 anos, ele descobriu que ele só seria alguém, caminhando com Deus. E foi o que aconteceu. Moisés, então, teve um encontro com Deus, um episódio lindo ali no deserto, quando Deus fala com ele através de uma sarça ardendo e não se consumia, ardendo em fogo e não se consumia. Então, Moisés pôde entender que ele só seria alguém se ele estivesse, ou mantesse na presença de Deus. Então, um homem de Deus só é alguém quando Deus está com ele. Sem Deus, ele não é ninguém. Pode viver no palácio, pode ter dinheiro, pode ser famoso, mas se ele não tiver Deus, ele não é ninguém. Então, Moisés, ao longo dos períodos de 40 anos, 3 períodos, foi descobrindo que ele só poderia ser alguém dependendo de Deus. No primeiro tópico, o preparo de Moisés. Nós vamos agora aqui aprender como foi o preparo de Moisés. Moisés, ele recebeu da sua mãe e da sua família o alicerce da sua fé em Deus, que lhe deu sustentação para manter-se convicto da sua chamada. Então esse foi o primeiro preparo de Moisés. Nós sabemos do episódio que aconteceu, quando o faraó manda que todos meninos, todos que nascessem homem dos hebreus, os meninos deveriam ser mortos. Mas Deus, pela sua misericórdia, preservou a vida de Moisés, e a sua mãe colocou ele em um cesto betumado, com betumes, e colocou no rio. E por milagre de Deus, Moisés não morreu, foi salvo pela filha do faraó e foi criado por ela. Mas tinha como ama, como ama a sua mãe. A filha de Faraó passou para
uma hebreia, cuidar de Moisés. E era a sua própria mãe. E ele aprendeu ali, a sua mãe lhe ensinou, né, a respeito dos princípios de Deus. Então, nesse primeiro momento, Moisés foi preparado, né, pela sua família, pela sua mãe, certo? Alicerçando a sua fé em Deus, que lhe deu sustentação para manter-se convicto da sua chamada, desde criança, né? Na segunda fase do preparo de Moisés, foi no palácio, aprendendo toda a ciência dos egípcios e a geografia da região, para mais tarde servir de guia para o povo de Deus no deserto. Então, o palácio foi, né, um trampolim para Moisés se preparar, conhecer toda a ciência do Egito, né, conhecer a geografia, porque era plano de Deus. E mais tarde isso serviria para ele guiar o povo de Deus através do deserto, né, conhecendo todos aqueles lugares, rumo à terra prometida. Então Moisés, como Jesus, teve que passar pelo deserto, né? Jesus passou pelo deserto, onde ele foi tentado, né, por Satanás, mas ele venceu. E Moisés também passou, né, o deserto fala lugar árido, lugar difícil, né, sobrevivência. Mas estando na presença de Deus, todos os lugares são bons. E ele foi sustentado, ele e o povo de Deus, ali no deserto, por milagres maravilhosos de Deus, né? Não deixando faltar água, não deixando faltar alimento, e ele conduziu o povo de Deus através do deserto à terra prometida. A terceira fase do preparo de Moisés foi no deserto, quando ele foge, né, por ele ter matado um egípcio, quando viu o egípcio batendo, né, em um dos seus irmãos, em um hebreu, então ele vai e, por um descuido, mata aquele egípcio, então ele tem que fugir para o deserto. Tá? E ali aonde Moisés teve uma experiência íntima com Deus, dando assim a condições, ele capacitando para conduzir o povo de Deus à terra prometida. Então foi ali naquele deserto, para onde ele fugiu, que ele conheceu a sua esposa, se namorou e casou, conheceu o seu sogro Jetro, certo? E ali, cuidando das ovelhas do seu sogro, ele então tem um encontro com Deus. E o encontro foi maravilhoso. Moisés vê uma sarça ardendo em fogo e não se consumia. E ele se aproximou, e quando se aproximou, uma voz disse: tira a sandália dos teus pés, que o lugar que tu pisa é santo. E Deus começou a falar com ele, e Moisés então entendeu que era Deus falando com ele, preparando para uma gloriosa e árdua missão, que era libertar o povo de Deus da escravidão de Faraó, do Egito. No nosso segundo tópico, nós temos aqui o chamado de Moisés. Tá? O chamado de Moisés se concretiza com a experiência da sarça pegando fogo e não se consumia. Então foi nesse segundo ponto, nós temos aqui no segundo tópico, né, a experiência de Moisés foi essa. Ele teve um encontro com Deus através de uma sarça pegando fogo e não se consumia. Esse foi o primeiro encontro de Moisés com Deus, e Deus fala com Moisés através daquela sarça, preparando-o para a missão mais gloriosa, porém árdua, que era libertar o seu povo das mãos de Faraó e conduzi-los através do deserto à terra prometida. Né? Então ali Deus fala poderosamente com Moisés, e Moisés se sente, né, despreparado para essa missão. Mas Deus disse: eu serei contigo, não temas. Tá? E diga para o meu povo que o eu sou enviou-vos. Você, né? E Moisés então vai a Faraó e pede a libertação do seu povo, e nós sabemos da história que houve 10 pragas, até que Faraó então deu liberdade, desistiu de escravizar o povo, mas até na última hora perseguiu o povo de Deus e foi morto no Mar Vermelho. Moisés levanta a sua vara
e Deus abre o mar, né? E ele passa com o povo de Deus em terra seca, e Faraó, na perseguição, entra também naquele corredor onde o mar estava aberto, e quando acaba de passar o último israelita, Deus fecha o mar e Faraó morre, né? É afogado com seus cavaleiros, né? E isso foi muito maravilhoso. Avançando para o nosso terceiro e último tópico, delegando tarefas. Nós vemos aqui que um líder, nós vamos ver aqui nesse último tópico, que um líder não pode trabalhar sozinho, mas ele tem que trabalhar em equipe, ele tem que delegar tarefa aos seus liderados. O líder jamais deve liderar sozinho. É necessário ele delegar tarefa aos seus liderados, para que eles se sintam úteis na obra ou no trabalho e não se sintam excluídos da obra de Deus. No primeiro momento, Moisés estava tentando liderar o povo de Deus sozinho, e isso sobrecarregou Moisés, né? Moisés era o dia todo atendendo o povo de Deus. Quando o sogro de Moisés vê essa situação, então ele vem dar um conselho para Moisés, né? Mas o sogro de Moisés, Jetro, né, vendo essa situação e com a experiência que ele tinha e também usado por Deus, orientou delegar tarefa aos seus liderados. E Moisés ouviu o conselho do seu sogro e aliviou a sobrecarga que estava em seus ombros, e a sua liderança alcançou êxito e foi bem sucedida. Então o homem de Deus tem que ser humilde para ouvir, né, aqueles que é direcionado por Deus aconselharam, e também ser humilde para ouvir os seus liderados, para ele ter para ter sucesso na sua liderança. Ele não pode ser soberbo. Conclusão da nossa lição. Como líder, precisamos ouvir os nossos liderados. Como líder, precisamos ouvir os homens de Deus com mais experiência. Enfim, nós como líder não podemos ser soberbo, egoísta, mas precisamos ser humildes e moderados e bons ouvintes na obra de Deus. Meus queridos, mais uma vez, né, nós aqui estamos terminando, né, o comentário da lição de número 3 de Jovem. Que Deus abençoe você, um beijão no seu coração e até o próximo vídeo. Bye, bye, galera. Deus abençoe.